Minha namorada disse que preciso escolher entre ela e as coisas de minha esposa falecida. Casei pela primeira vez aos 18 anos com minha namorada desde os 15. Desfrutamos de 6 anos de casamento, antes dela falecer em um acidente de moto, deixando-me devastado e gravemente deprimido por anos. Há pouco mais de um ano, 4 anos após a morte de minha esposa, conheci minha atual namorada em um evento de trabalho e nos demos muito bem. Decidi que era hora de procurar um parceiro sério novamente e minha esposa teria querido que eu fosse feliz. Minha namorada atual e eu ficamos mais sérios com o tempo e nos mudamos juntos. Há 2 semanas, conversei muito com ela sobre minha falecida esposa e os problemas de saúde mental que isso me causou. E ela tem sido nada além de solidária e amorosa. Os problemas começaram depois que nos mudamos juntos. Eu tenho um pequeno baú que costumava ficar embaixo da minha cama com algumas coisas que pertenciam à minha falecida esposa, juntamente com algumas fotos nossas. Durante o processo de mudança, minha namorada notou o baú e perguntou sobre ele. Então expliquei o que era e mostrei o conteúdo. Não esperava que fosse um grande problema, mas desde que mostrei, as coisas nunca foram piores para nós. Ela me fez sentar naquela noite e explicou o quê? Porque eu ainda tinha o baú e queria mantê-lo para ela. Era um sinal de que eu não tinha superado minha falecida esposa e que ela não acha que pode continuar o relacionamento a menos que eu me livre disso. Fiquei bastante chocado com isso e disse a ela que precisava de um tempo para pensar bem, já se passaram 2 semanas e ainda não sei o que fazer. Minha namorada atual e eu não tivemos problemas graves até este ponto. E ela me pergunta, diariamente, quando planejo me livrar disso, dizendo que não pode viver no mesmo espaço que o baú? Realmente não quero me livrar disso, mas também quero continuar meu relacionamento com ela. O que posso dizer para fazê-la entender? Ou estou sendo louco por manter essas coisas por anos? Atualização UOL. Não esperava receber essa quantidade de feedback no post. Desculpe por não ter respondido a muitos comentários. Foi um pouco avassalador acordar com milhares deles, mas eu queria fornecer mais informações e uma atualização sobre como tudo aconteceu. Algumas pessoas estavam se perguntando com que frequência eu olho para o baú e falo sobre minha falecida esposa. Eu passo um tempo prolongado com o baú e seu conteúdo, geralmente 2 vezes por ano, na data de nosso aniversário e na data de sua morte, então não estou constantemente abrindo e deixando por aí. Sinto que encontro mais conforto, apenas sabendo que está por perto estranhamente, por isso queria mantê-lo em casa. A maioria das conversas sobre meu casamento anterior foi provocada por minha namorada, não por mim. Posso falar sobre isso bastante abertamente quando questionado sobre minha falecida esposa, mas raramente a menciono por conta própria na conversa. No passado, costumava ser o único assunto de que eu falava, e isso era irritante e desconfortável para as pessoas da minha vida. Olhando para muitas de nossas conversas, minha namorada frequentemente fazia perguntas para tentar entender se eu ainda estava de luta ou se estava feliz novamente. Agora, com o incidente do baú, faz sentido para mim que tenha sido uma insegurança, não expressa por um tempo. Na época, eu supunha que ela estava perguntando se eu ainda estava deprimido, mas agora vejo que ela estava tentando perguntar se eu tinha superado minha falecida esposa. Quando minha namorada me pediu para me livrar do baú, ela de fato queria que eu o descartasse. Não entrei em muitos detalhes sobre a conversa que tivemos quando ela me fez sentar, mas propus mantê-lo mais escondido, não no nosso quarto ou na casa de outra pessoa. E ela continuou dizendo que eu ainda estava agarrado e não estava pronto para um relacionamento aos olhos dela e mantê-la em outro lugar. Não mudaria isso. Definitivamente não vou me livrar do baú e com isso quero dizer, descartá-lo e ele tem estado trancado no meu carro nos últimos dias enquanto lido com isso. Recebi alguns conselhos muito bons de vocês e tentei ter uma conversa aberta e honesta com ela hoje, perguntando por que o baú era tão significativo a ponto de me dar um ultimato e por que ela sentia que eu precisava me livrar dele para continuar desenvolvendo nosso relacionamento. Ela disse que durante todo o relacionamento que tivemos, sempre sentiu que precisava corresponder aos padrões da minha falecida esposa ou ser ainda melhor para que eu ficasse com ela e que eu ainda ter o baú era a confirmação de que ela sempre seria inferior. Se eu me livrasse do baú seria a confirmação de que eu estava pronto para dar meu coração inteiro a ela. Isso partiu meu coração, sinceramente. E eu não podia acreditar que ela nunca me contou que estava se sentindo assim e que eu não percebi. Também me deixou confuso porque tenho tentado mostrar a ela da melhor forma possível que posso dar meu coração a ela de outras maneiras, porque eu preciso me livrar dessas preciosas lembranças para fazer isso. Eu disse a ela que o relacionamento com minha falecida esposa e meu relacionamento com ela são completamente independentes um do outro e que eu estava focado em construir confiança e amor com ela, não tentando substituir minha falecida esposa ou compará-la de forma alguma. Eu disse a ela que não poderia me livrar do baú porque significa muito para mim sentimentalmente, mas que não o mantinha para me agarrar ou me apegar. A minha falecida esposa apenas sentia que era uma parte importante da minha história e queria honrar a memória dela. Alguns dos objetos do baú eram de quando tínhamos 16 anos, indo a bailes de escola e aprendendo a dirigir juntos. Eu não poderia simplesmente jogar fora essas lembranças.
Assegurei-a de que amava exatamente pelo que ela era, não pela posição que ocupava na minha vida ou por comparecida. Ela era com minha falecida esposa. Eu disse a ela que conseguia nos ver construindo uma vida juntos e que estava focado em nosso futuro, não em meu passado. Disse a ela que não há absolutamente nenhuma competição e que, embora tenha ficado magoado com o ultimato, estava pronto para superar isso e mover o baú para algum depósito. Não foi o suficiente para ela. Não sei o que mais precisava dizer ou fazer para comunicar meu amor e dedicação, mas ela estava decidida a me fazer me livrar do baú. Ela iria embora. Disse a ela pela última vez que não havia a menor chance de eu me livrar dele. Silêncio total. Então ela pega uma bolsa com suas coisas, entra no carro e vai embora, me ignorando. Quando perguntei o que estava acontecendo, depois de ligar para ela várias vezes por algumas horas, descobri que ela está ficando na casa de um amigo, a quem ela ligou no carro. Pelo visto, então, ela inicialmente saiu sem saber para onde iria e fazendo planos para se mudar na próxima semana. Ainda estou em choque, mas principalmente me sinto confuso e vazio. Talvez eu realmente não estivesse pronto para um relacionamento. Talvez ela seja louca. Talvez um pouco dos dois. Essa é a atualização completa. Foi mais ou menos como muitos comentários previram, mas me sinto absolutamente péssimo. Vou pedir comida para a viagem e jogar videogame o fim de semana todo para tentar me recompor. Um brinde à solidão, eu suponho. Sou babaca por não deixar meu namorado se mudar temporariamente para minha casa com seu sobrinho? Eu, 23 anos, herdei a casa e a propriedade dos meus avós no ano passado. Preferiria ter meus avós de volta, mas pelo menos estou bem com um bom lugar para morar depois da faculdade e não preciso me preocupar com moradia como muitos dos meus amigos. Estou namorando o Adam, 24 anos, há 1 ano e meio e estávamos planejando morar juntos neste verão. Ele se mudaria para minha casa. Atualmente, ele mora em um apartamento com 3 colegas de quarto. Adam tem um irmão mais velho que é meio irresponsável. Ele e a namorada são viciados e estiveram envolvidos em coisas duvidosas no passado, então Adam só fala com eles geralmente em feriados. Eles têm um filho, 5 anos, para quem Adam envia cartões e presentes de aniversário, mas não passou muito tempo por perto por causa do drama familiar. Há algumas semanas, o pior aconteceu e a namorada faleceu, e o irmão de Adam provavelmente ficará na prisão por um longo tempo. A mãe de Adam é deficiente e não está em boa saúde para cuidar de uma criança de 5 anos em tempo integral. A família da namorada aparentemente a renegou e não querem nada com isso. Adam teria que ser tutor legal da criança ou teria que mandá-la para um orfanato. Eu não sou uma pessoa que se dá bem com crianças. Não tenho aversão a elas, mas tive uma infância complicada e não seria uma boa mãe ou conseguir lidar facilmente com o barulho e caos de uma criança pequena. Adam sabe disso, pois já tivemos conversas sobre se acontecer um acidente e planejamento futuro. Então, fiquei surpresa quando Adam perguntou sobre antecipar nossos planos de morar juntos para que ele pudesse ter espaço para cuidar do sobrinho. Disse que não estava bem com ele trazendo o sobrinho e que, como a situação havia mudado, o plano teria que ser adiado até que algo fosse resolvido. Ele disse que não há espaço para o sobrinho em seu lugar atual e o aluguel está nas alturas, então ele não seria capaz de pagar um novo lugar sozinho. Meu lugar tem muito espaço e seria perfeito, e essa é literalmente a diferença entre o sobrinho ficar com a família ou ir para sei lá onde. Discutimos e sua mãe tem me ligado para implorar para deixá-los ficar comigo por um tempo até que possam encontrar outras alternativas. Tenho a sensação de que um tempo se transformaria em permanente assim que a criança se sentisse confortável. Amigos em comum têm me dito que seria uma idiota por não ajudar Adam pelo menos temporariamente, porque tenho sorte de ter espaço, mas realmente não quero que meu espaço seja invadido dessa forma e ter que lidar com a situação de tê-los que expulsar eventualmente se nada mais surgir. Atualização. Bem, decisão tomada. Terminei com ele ontem à noite. Ler todas as respostas me fez perceber que na verdade não quero que ele se mude, com ou sem seu sobrinho, neste momento. Ele não lidou bem com isso, mas provavelmente é mais uma razão pela qual isso não iria funcionar no final. Espero que ele e sua mãe consigam resolver algo juntos. Atualização 2. Alguns de vocês estavam totalmente certos sobre as intenções dele. Ele desistiu da ideia de levar seu sobrinho alguns dias depois de eu terminar com ele e ligou de um telefone de um amigo em comum para pedir que eu voltasse. Perguntei a ele por que não ia cuidar do sobrinho, e ele disse que seria muito difícil fazer isso sozinho. Então, parece que ele estava esperando que eu ajudasse com a criança o tempo todo, em vez de apenas deixá-los ficar por um tempo, sem um lugar grátis para morar e uma ajudante embutida, ele não está interessado. Eu não o aceitei de volta. Acho que a separação foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, me sinto muito melhor sem ele na minha vida. Obrigada pelos conselhos. Meu grupo de amigas está dividido depois que uma delas começou a namorar com o filho da outra. Eu, 44 anos, mulher, tenho 5 amigas de infância. Emily, 45 anos, mulher, está atualmente namorando o filho de Christine, 44 anos, mulher, Henry, 20 anos, homem. Isso é ainda mais perturbador considerando que Christine tinha baixa produção de leite, então Emily, que tem uma filha apenas alguns meses mais velha que Henry, o amamentou por um período de tempo.
Depois de considerar, eu disse a Christine que estou do lado dela. Um de nossos outros amigos também está do lado dela, mas os outros dois estão do lado de Emily e disseram que Emily não fez nada de errado, já que Henry é adulto agora. Isso é apenas uma bagunça. Christine tentou dizer a Henry que ele foi manipulado, mas ele não quis ouvir. Ele se recusou a fazer terapia. Ela está perdida sobre o que fazer a seguir. Ela está angustiada.